Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês os preparativos e as dúvidas levantadas pelos Estados Unidos sobre os possíveis ataques persas que devem acontecer nos próximos dias e de onde esses ataques devem chegar, devem partir e quais os destinos, e também devemos entender que as promessas dos ayatolás são eternas. E isso anos esperando este momento certo. Antes de iniciar, é claro, essa análise, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativarem as notificações, que isso vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho aqui no YouTube. E peço também para curtir, membro aqui do canal ou do perfil do Área Militar, e você ficar destacados. Então seja membro, faça parte do clube dos canais do Área Militar, que vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho. E os Estados Unidos, diante de todo este rolo que está acontecendo lá no Oriente Médio, estão em dimensões por parte do Irã, por parte dos persas, visando ativos também israelenses e as instalações militares. Ataque que foi realizado na última segunda-feira por parte de Tel Aviv, lá na região. É interessante observarmos que as instalações diplomáticas, vocês já sabem, para quem acompanha já o canal, sabem que gozam de neutralidade e também do direito o direito da inviolabilidade. No entanto, nessa situação que aconteceu, o ataque ele não foi diretamente o consulado, porque o edifício ao lado foi atingido e a explosão decorrente de onda de impacto e uma onda de choque tão grande dos persas, tá? Mas é interessante também observarmos atingidos, foram atacados em uma instalação diplomática, mas permaneceram sob custódia nas mãos dos persas. Então, medo também de um conflito regional lá na região, mas observamos hoje essa hipocrisia que eles estão discutindo, que foi uma impressão que devem atuar contra os territórios, tanto as instalações americanas. Na quinta-feira, Joe Biden e o primeiro-ministro Netanyahu entraram em conversação, em discussão por telefone sobre exatamente esse tópico de um possível ataque persa sobre os seus territórios. Então, eles estão planejando uma ofensiva e também uma defensiva, caso tanto os americanos quanto Tel Aviv eles não formularam um planejamento de contra-ataque para realmente, tanto para prevenir esse ataque persa, quanto também para realizar esse contra-ataque de imediato. Mas, discussões nessa corrida presidencial interna para este ano de 2024, pois isso vai, sem dúvida, recursos suficientes para alavancar as empresas que são ditas senhores das armas, senhores da guerra dentro dos Estados. Também o Congresso, os congressistas americanos a liberarem, também seria injetado na própria Ucrânia. Para territórios israelenses saindo do território persa, e nem saindo do território persa contra ali as instalações americanas espalhadas por toda a região do Oriente Médio. Vai ser pelo contrário. Eu acredito, observando todo esse histórico do passado, dessa ingerência de situação de intensa e de tensa conflagração na região do Oriente Médio, os persas eles estejam injetando maior capacidade de ofensiva para os seus grupos de procuração, e já se passaram também 2 meses em que esses representantes persas passaram a atacar as forças americanas na região. Então, um período, sem dúvida, de relativa estabilidade após meses de ataques, sejam de drones, de foguetes, de mísseis, nessas instalações americanas ao redor ali da região do centro ali do Oriente Médio. No entanto, muito provavelmente que esses ataques persas sejam direcionados desses grupos de procuração que estão sendo alimentados e vêm sendo alimentados por anos pelos governos persas. Inclusive, na segunda-feira que houve o ataque lá em Damasco, na terça-feira os americanos já interceptaram um drone aéreo controlado pelos grupos representantes, só que de origem persa esse drone.
Então ele estava indo para uma guarnição onde havia ali essa instalação americana na região de Al-Tanf, lá na região norte da Síria, e houve essa interceptação pela primeira vez em 2 meses dos últimos ataques desses grupos de procuração. Então tudo indica que esse direcionamento se seguirá ainda por grupos representantes e não diretamente de territórios e armamentos, forças armadas persas dentro do seu próprio território. Então os persas, eles prometeram sim que haverá uma retaliação forte por conta de ao menos 7 funcionários, 7 comandantes terem sido ceifados ali por esse ataque lá em Damasco, que tirou a vida ali, é claro, dessas importantes figuras, inclusive 2 que eram comandantes de elite, que perderam suas vidas, tá? E os americanos foram rápidos em se desvencilhar desse ataque israelense, dizendo que não participou desse ataque, dizendo que não sabia desse planejamento. E quando ficou sabendo deste planejamento e também que um ataque estaria em curso, já estaria em curso esse ataque. E eles não podiam fazer nada a não ser solicitar que não houvesse baixas civis. Mas ali, observando todo o ordenamento de uma ofensiva israelense, percebemos que eles têm autonomia e eles não iriam reduzir ou até mesmo suspender um ataque como esse por parte de um pedido dos americanos. Então essa ofensiva aconteceu, só que segundo os americanos eles não tiveram ciência deste ataque, só tiveram ciência quando o ataque já estava em andamento. Então eu digo que o temor dos americanos e israelenses neste momento é, primeiro, por onde começarão esses ataques, essas ofensivas, e se isso acontecer, civis serão os escolhidos, serão os alvos dos persas, e os diplomatas também serão os alvos, os edifícios, ou os persas sim também utilizarão a lei de talião. Por quê? Agora, a partir desse momento que houve esse ataque lá em Damasco, que os persas disseram que o consulado foi o alvo preciso, sendo que não foi, mas sobrou o impacto deste ataque para o consulado. No entanto, agora não haverá mais regras em distinção do que é neutro e do que não é neutro, do que não é de direito inviolável, do que é de direito inviolável, por exemplo. Então não haverá essa distinção mais por parte de ambos os lados, tanto do grupo de procuração, que já não acontecia mesmo, quanto dos persas, agora muito menos quanto dos israelenses. Então os americanos consideram que as suas próprias embaixadas e consulados no estrangeiro, bem como as embaixadas e consulados em nações de países estrangeiros amigos dos americanos, podem ser sim alvos desses possíveis ataques no Oriente Médio, só que eles disseram que essas instalações possuem um estatuto especial. Inclusive, recentemente, o próprio Departamento de Estado americano, ele declarou que um ataque a uma embaixada ou instalação diplomática americana, sem dúvida, é considerado um ataque ao país que a representa, por exemplo, os Estados Unidos. E apesar então dessas incertezas que podem acontecer ou não a partir de agora, inclusive autoridades persas declararam para o jornal New York Times, de forma anônima, que todas as suas forças armadas estão em alerta máximo. E a decisão, ela sinaliza a determinação dos persas em responder diretamente aos acontecimentos recentes lá de Damasco, com o objetivo de estabelecer um efeito dissuasor para que isso nunca mais aconteça. E todas as forças de fronteiras, sistemas de defesa israelenses, também foram colocadas em prontidão e alerta máximo para as possíveis 72 horas de um possível ataque por parte dos persas. Mas como eu já destaquei desde o início deste vídeo e também outros vídeos anteriores, que os persas, eles prometem, mas não existe um tempo cronológico exato dos acontecimentos de uma possível resposta. Pode demorar horas, dias, semanas, meses, anos.
mas levando em conta toda esse padrão, né, essa estratégia dos ayatollahs, dos persas, em promover as suas atividades na região, pode demorar ali até anos, mas essa promessa ela deverá ser paga em algum momento. E foi assim em 2019, quando os persas abateram um drone americano lá na região sobre o Estreito de Hormuz, e na ocasião Trump ele estava a poucos segundos de ver um ataque sobre os principais eixos militares dos persas no país. No entanto, em última hora ele ordenou o fim, a suspensão deste ataque aéreo, porque poderia desencadear ali uma guerra regional que poderia ficar muito mais intensa e prejudicar os interesses americanos por toda a região, principalmente envolvendo o petróleo, envolvendo os fatores energéticos e toda a economia global. Então foi esta análise que eu queria trazer para vocês hoje. É uma situação de grandes tensões que estão ocorrendo no Oriente Médio e vamos acompanhar todos os desfechos e todos os cenários e estratégias e trazer aqui em primeira mão. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, que isso ajuda e colabore muito com o meu trabalho aqui no YouTube. E curta, compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.